Cheguei à casa do meu filho pouco antes das 8. O céu estava pesado, úmido, aquele tipo de noite em que o vento traz o cheiro de pinheiro misturado com fumaça de lareira. Eu trazia uma garrafa de vinho nacional, nada caro, mas de boa safra, e um pacote pequeno embrulhado com papel dourado. Era uma caneca de porcelana com o nome do meu neto gravado. Para o garoto lembrar do avô, pensei enquanto caminhava devagar pela calçada iluminada. As casas da rua estavam cheias de luzes, músicas e risadas. Naquela hora, eu me sentia como um homem que ainda tinha um lugar no mundo, mesmo que pequeno. Quando toquei a campainha, ouvi passos apressados do outro lado da porta. Uma voz feminina, a dela, sussurrou algo que não entendi. A maçaneta girou e lá estava minha nora, com aquele mesmo sorriso de fachada que aprendeu a usar depois do casamento. Só que naquela noite, nem fingiu. Cruzou os braços, o perfume doce demais invadindo o ar, e disse, seca, não tem lugar para você. Achei que fosse brincadeira. Esperei alguns segundos por um sorriso, estou brincando entre. Mas nada. O corredor atrás dela estava cheio de vozes, gente conversando, talheres batendo em pratos. Ou seja, havia lugar. Só não havia lugar para mim. Como assim, Mariana? Perguntei calmo. Seu marido me convidou. Ela olhou para trás, depois para mim. A voz saiu firme, cruel e fria. Foi engano. Estamos completos. De repente, pegou um prato de plástico da mesa lateral, colocou nele restos de peru e arroz de forno. Abaixou-se e pousou o prato no chão bem à minha frente. Come aí como um cachorro, disse e riu, como se aquilo fosse engraçado. O mundo pareceu diminuir ao meu redor. Lembrei de quantas vezes consertei o carro dela sem cobrar nada, das vezes que fiquei noites inteiras cuidando do neto doente para que ela e meu filho pudessem dormir. E ali estava ela, me tratando como um estorvo. Mas não gritei, não chorei. Apenas olhei para ela e respondi com uma calma que nem eu sabia que tinha. Ah, querida, os cachorros são leais, diferente de você. Por um instante, ela perdeu o sorriso. Depois, fechou a porta na minha cara. Fiquei parado, o vinho ainda na mão. O barulho lá dentro continuou. Talheres, gargalhadas, uma música alta. O tipo de som que devia aquecer o coração, mas naquele momento só queimava. Desci os 2 degraus devagar e caminhei até o carro. O frio da noite parecia menos cruel que o olhar dela. Sentei no banco do motorista e por alguns minutos não liguei o carro. Só fiquei olhando o reflexo daquelas luzes de Natal no retrovisor, tentando entender onde foi que tudo desandou. Peguei o celular. As mãos tremiam, mas não de raiva. Tremiam de uma clareza súbita. Abri a pasta que eu vinha guardando há semanas. Fotos, mensagens, prints. Eu não tinha planejado usar, mas algo me dizia que aquela noite seria o limite. Se me tratavam como um cachorro, talvez fosse hora de mostrar que cachorro morde quando é encurralado. Entre as imagens, uma sequência se destacava. Mariana e o chefe dela, trabalhando até tarde, como ela dizia. Mesas de restaurante, um hotel em São Paulo, mãos dadas na garagem. Eu tinha tudo. Tirei uma foto do prato no chão, outra da porta fechada com a guirlanda pendurada. Enviei tudo ao meu filho com uma legenda simples. Feliz Natal. Espero que ela tenha sido leal a você como eu fui. Esperei. As reticências apareceram. Ele estava digitando. Depois sumiram. E o silêncio voltou, mais pesado que antes. Liguei o carro e dirigi sem pressa. As ruas estavam cheias de famílias, fogos, crianças correndo com gorros vermelhos. Eu, sozinho, sentia o coração bater num ritmo estranho. Nem dor, nem alívio, apenas um cansaço antigo, daqueles que nascem quando a alma entende que chegou ao limite da dignidade. Quando cheguei em casa, deixei o vinho sobre a mesa e sentei na poltrona que minha esposa costumava usar para bordar. Peguei o porta-retrato dela e fiquei olhando. Ela sempre dizia que o Natal mostrava quem as pessoas realmente eram. Acho que naquela noite ela teria dito o mesmo.
O celular vibrou uma vez. Era meu filho. Pai, o que é isso? Onde conseguiu essas fotos? Olhei a mensagem por alguns segundos. Digitei devagar, da mesma honestidade que me faltou no jantar de hoje. Enviei e desliguei o aparelho. A casa estava silenciosa. Lá fora, os fogos começaram a estourar. Cada clarão iluminava o quadro da sala, o sofá, a sombra do porta-retrato. Pensei na ironia. Enquanto todos celebravam nascimento e união, eu celebrava o fim de uma ilusão. Peguei o vinho, servi-me uma taça e fiz um brinde, não à vingança, mas ao início de algo que, por instinto, eu sabia que não teria volta. Naquela noite, descobri que às vezes é preciso ser expulso da mesa para finalmente perceber quem está se alimentando da sua bondade. E enquanto a última faísca de fogo cruzava o céu, jurei a mim mesmo que aquele seria o último Natal em que eu seria tratado como alguém sem lugar. Acordei tarde no dia seguinte. A garrafa de vinho ainda estava pela metade sobre a mesa. O cheiro ácido no ar, misturado ao frio que vinha pelas frestas da janela. A casa parecia maior do que realmente era. Vazia, silenciosa, como se até as paredes evitassem falar comigo. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular. Nenhuma mensagem do meu filho, nenhuma ligação. Apenas o registro das fotos enviadas na noite anterior, visualizadas. Aquilo bastava para entender que o silêncio tinha se tornado resposta. Preparei café forte, sem açúcar. O amargo sempre me lembrava de quem eu era antes de tudo isso. Um homem que acreditava em esforço, que trabalhou 40 anos numa empresa de transporte, que não devia nada a ninguém. Um homem que sustentou casa, esposa e filho com dignidade. E agora, parecia que tudo isso tinha virado uma lembrança distante, como se tivesse acontecido com outra pessoa. Sentei na varanda e fiquei olhando o quintal. O gramado ralo, a mangueira que já não dava frutos, a velha bicicleta do meu neto encostada no muro. Ele não vinha desde setembro. Mariana dizia que ele estava muito ocupado com a escola. Eu acreditava, porque queria acreditar. O amor, quando é de pai, sempre dá um desconto para o filho. Mas naquela manhã, nem o amor parecia suficiente para tapar o buraco que aquele jantar tinha deixado. Enquanto tomava o café, pensei em ligar para ele. Pedir explicações, talvez até ouvir um pedido de desculpa. Mas as palavras que vinham à cabeça pareciam inúteis. Que diferença faria? Já tinham me mostrado o quanto eu valia para eles. E era esse o detalhe que mais doía. Perceber que a pior solidão não é a de estar sozinho, mas a de estar esquecido pelos próprios. Abri uma gaveta e tirei uma caixa antiga. Dentro, cartas da minha esposa, recibos antigos, a aliança que tirei do dedo dela no hospital. Lembrei de como ela me fazia prometer, nas noites em que o câncer a deixava acordada, que eu nunca deixaria nosso filho sentir-se só. Eu cumpri, mas ele não. O telefone fixo tocou, quebrando o silêncio. Um som agudo que me fez estremecer. Por um instante, pensei que fosse ele. Atendi rápido. Do outro lado, apenas uma gravação de banco oferecendo empréstimo. Suspirei. No fundo, talvez tivesse merecido essa ironia. O mundo sempre soube escolher o pior momento para me lembrar de que nada muda tão cedo. Passei o resto da manhã sentado à mesa, olhando aquelas fotos no celular. Cada imagem era uma ferida, não por ciúme, mas pela constatação do quanto eu havia sido enganado. Não só por ela, mas por ele também. Porque para que alguém te humilhe, outro precisa permitir. E meu filho permitiu. Naquela tarde, saí para caminhar. O bairro estava cheio de crianças com brinquedos novos, cheiro de churrasco no ar, música em algumas casas. As pessoas sorriam e eu me vi tentando lembrar de quando tinha sido uma daquelas famílias. Parecia outra vida. Comprei pão, jornal e um maço de cigarros, coisa que não fazia há mais de 20 anos. Voltei devagar, observando o céu mudando de cor. Quando entrei em casa,
O sol já estava se pondo. Liguei o rádio, deixei uma música instrumental tocar. Fechei os olhos. Pensei em todas as vezes que fui paciente demais, gentil demais. Quantas vezes engoli o orgulho para manter a harmonia, quantas vezes aceitei ser esquecido, porque era melhor não criar conflito. E percebi algo simples. Quando você silencia por amor, os outros confundem isso com fraqueza. Meu celular vibrou de novo. Uma mensagem curta do meu filho. Precisamos conversar. Amanhã. Li 3 vezes antes de responder. Amanhã é tarde para respeito, mas cedo para perdão. Venha assim mesmo. Enviei e deixei o aparelho de lado. A noite caiu de vez. Sentei na poltrona e observei o reflexo do abajur na parede, como fazia quando minha esposa ainda estava viva. O silêncio estava de volta, mas diferente, mais denso, mais vivo, quase palpável. E então percebi, o silêncio, quando vem depois da humilhação, não é vazio. É o som da dignidade voltando para o lugar de onde nunca devia ter saído. Enquanto apagava as luzes, senti uma certeza estranha crescer dentro de mim. A de que nada, a partir dali, seria o mesmo. Que a conversa do dia seguinte não traria reconciliação, mas o início de uma mudança que ele ainda nem imaginava. Tranquei a porta, olhei para o retrato da minha esposa e disse em voz baixa: prometi que cuidaria dele e ainda vou. Só que agora de um jeito diferente. Naquela noite dormi pouco, mas dormi em paz. Porque entendi que o silêncio não era minha punição, era meu preparo. E foi ali, entre o som distante dos fogos e o tic-tac do relógio de parede, que decidi. Da próxima vez que ele olhar nos meus olhos, vai entender que o pai calado morreu no Natal. O dia seguinte amanheceu cinza, como se o céu tivesse decidido me acompanhar no humor. Eu acordei antes do sol, o corpo cansado, mas a cabeça desperta demais para continuar fingindo que dormia. Fiz café, sentei à mesa e fiquei olhando o vapor subir da xícara, como se aquele movimento lento pudesse me dar respostas. Não deu. Só confirmou o que eu já sabia. Depois daquela noite, nada seria igual. Meu filho não apareceu. Nenhum carro parou na frente da casa, nenhuma campainha tocou. Apenas o barulho distante de vizinhos desmontando as decorações de Natal. Aquelas pequenas luzes piscando em outras janelas pareciam zombar de mim, como se o mundo todo estivesse celebrando, enquanto eu contava as rachaduras do meu próprio silêncio. Quando o relógio marcou 9h30, decidi que já tinha esperado demais. Peguei o celular, sentei na escrivaninha e abri a pasta escondida no e-mail. Ali estavam as fotos. 2 semanas antes, por acaso, um amigo de longa data que trabalhava na mesma empresa da Mariana havia me mandado uma mensagem confusa, pedindo para abrir os olhos. Eu não quis acreditar. Mas a curiosidade é uma maldição que vem com a idade. A gente aprende a ver o que preferia ignorar. Ele me enviou uma série de imagens. Mariana jantando com o chefe em um restaurante caro, a mão dela sobre a dele, um sorriso de intimidade. Outra foto mostrava os dois entrando juntos num hotel em Campinas, às 11 da noite, para resolver pendências de trabalho, como ela havia dito ao meu filho naquela semana. Na hora, guardei tudo, sem comentar. Achei que talvez houvesse explicação. Agora, olhando as mesmas imagens com a lembrança fresca da porta batida na minha cara, percebi que não era acaso. Era padrão. Cada clique era uma punhalada, mas estranhamente sem dor. Eu já tinha sangrado o suficiente por dentro. Agora restava apenas a frieza. Ampliei as fotos, uma por uma. Reparei nos detalhes. O colar que eu mesmo dera a ela de aniversário há 2 anos. O mesmo casaco que ela dizia guardar para ocasiões especiais. Pois bem, aquela era a ocasião especial. No canto da tela, vi o reflexo do meu rosto, envelhecido, cansado, mas sereno. Pensei em como a vida tem um jeito cruel de testar a fé dos que tentam ser bons.
E pensei também em como, às vezes, Deus permite certas humilhações, não para castigar, mas para revelar. Abri uma pasta nova no computador e organizei tudo. Fotos, mensagens, horários. Fiz cópias em pendrive, imprimi algumas. Não porque quisesse usar, ainda não sabia se usaria, mas porque aprendi cedo que provas só valem quando estão guardadas com calma e não movidas por raiva. Enquanto a impressora trabalhava, lembrei de algo. O celular antigo que ficava na gaveta da sala. Era o mesmo que eu dera ao meu filho há uns 5 anos, quando ele ainda reclamava de dinheiro. Depois que ele trocou de aparelho, me devolveu dizendo que não prestava mais para nada. Só que eu nunca joguei fora. Liguei o carregador e depois de alguns minutos a tela acendeu, trêmula, com data de 2018. E lá estava. A conta de nuvem ainda ativa, sincronizada com o número antigo da Mariana. Meu coração bateu devagar, não por surpresa, mas por confirmação. Abri a galeria e encontrei conversas arquivadas, fotos repetidas das mesmas noites. Mensagens dela para o chefe, marcando reuniões extras e se despedindo com corações. Áudios curtos, risadas. Senti o peso de cada segundo. Não era apenas traição conjugal. Era um retrato completo de desrespeito. A mesma mulher que me olhou nos olhos e mandou comer no chão, usando a palavra família como escudo para tudo que fazia. Deixei o celular de lado e caminhei pela casa. Toquei os móveis, o porta-retratos, as lembranças de uma vida inteira construída com trabalho honesto. E percebi algo simples, quase óbvio. Quem constrói com dignidade não precisa se vingar com ódio. Só precisa mostrar a verdade. Peguei uma pasta vermelha e coloquei tudo dentro. As fotos, os papéis, o pendrive, o celular antigo. Sentei na poltrona e fiquei olhando aquele volume sobre o colo, como quem segura uma bomba prestes a explodir. E pela primeira vez em muitos anos, senti que tinha o controle. Lembrei de quando meu filho era criança e dizia que nada passa despercebido aos olhos do pai. Talvez estivesse certo. Eu só tinha demorado demais para enxergar. Quando o relógio marcou 12:00, o telefone tocou. Era ele. A voz do outro lado veio baixa, tensa. Pai, a gente precisa conversar. Respirei fundo. Sim, precisamos, mas não sou eu quem deve explicações. Do outro lado, silêncio. Então ele perguntou quase sussurrando. O que o senhor mandou ontem? O que ela te deve? Respondi. Ele quis continuar, mas eu encerrei a ligação com calma. Fiquei olhando o aparelho por um tempo, sentindo uma mistura de pena e alívio. Pena por ele, alívio por mim. À tarde preparei um envelope e enderecei a mim mesmo com cópias das fotos e um bilhete curto. Caso aconteça algo, isso deve ser entregue à verdade. Guardei na gaveta do escritório. Era um hábito que aprendi no exército. Nunca deixar sua versão da história na boca dos outros. Quando anoiteceu, a luz amarelada do abajur caiu sobre a mesa. Peguei a pasta vermelha, fechei com elástico e deixei ao lado do retrato da minha esposa. Descansa, meu amor. Hoje eu não apanhei. Hoje fui eu quem ouviu primeiro. E enquanto o som distante dos vizinhos estourando os últimos fogos de fim de ano ecoava, percebi que o barulho lá fora já não me incomodava. Dentro de mim só havia um silêncio pesado, calculado, prestes a se transformar em algo que eles nunca esperariam. A partir daquela noite, eu não seria mais o velho ignorado. Eu seria o homem que sabia demais. Passei a manhã seguinte folheando papéis antigos. Era quase um ritual. Abrir gavetas, soprar o pó dos documentos, rever o peso dos anos impressos em cada assinatura. Contratos, comprovantes, recibos. Cada folha contava um pedaço de uma história que, de repente, parecia não pertencer mais a ninguém além de mim. Peguei um envelope amarelado e, dentro dele, encontrei o contrato de financiamento da casa onde meu filho morava agora. A mesma onde fui tratado como intruso na véspera de Natal. Lá, meu nome estava logo acima do dele,
dividido meio a meio. Eu tinha pago a entrada, vendido o carro e parte da aposentadoria para garantir que ele tivesse um começo digno. Engraçado como o tempo distorce as intenções. O que nasceu de amor agora era o símbolo do meu erro. Enquanto lia, a mente voltava. Lembrei do dia da assinatura, 7 anos atrás. Chovia e ele tremia de nervoso porque o gerente do banco falava rápido demais. Fui eu quem calmamente explicou cada cláusula, garanti o fiador e apertei sua mão no final. Agora é seu lar, filho. Eu disse isso com orgulho, achando que estava construindo alicerces de família. Hoje percebo. Às vezes, a gente não constrói lares, constrói armadilhas, paredes que um dia vão nos cercar. Levantei, caminhei até a cozinha e abri o armário de remédios. Precisava de algo para dor de cabeça. Enquanto engolia o comprimido, reparei na fotografia presa à geladeira. Minha esposa sorrindo ao lado do neto, ainda bebê. Lembrei da promessa que fiz a ela no hospital, quando as mãos dela já estavam frias. Promete que não vai deixar o menino crescer sem o avô. Eu prometi. E até agora estava cumprindo, mesmo sem perceber o quanto me custava. O telefone tocou de novo, interrompendo o pensamento. Era meu filho. Esperei 3 toques antes de atender. Pai. A voz dele saiu hesitante e quebrada. A Mariana. Ela... Eu vi as fotos. Eu não sabia. Fiquei em silêncio. Deixei que ele respirasse a própria culpa. Eu sinto muito por ontem. Continuou. Não devia ter deixado você sozinho. Suspirei. Não foi ontem que me deixou sozinho, rapaz. Foi há anos. Do outro lado, silêncio. Eu quase podia ouvir o arrependimento se formando, mas logo o orgulho tomou conta. Ele tentou mudar o tom. A gente vai resolver isso, tá? Eu só preciso que o senhor fique fora por enquanto. Não fala nada pra ninguém. Sorri, cansado. Sempre o mesmo instinto. Esconder, varrer para debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu. Como se dignidade fosse assunto de família e vergonha fosse um segredo que se administra em silêncio. Não se preocupe, respondi. Eu não falo mais sobre o que não me pertence. Desliguei e fiquei ali, segurando o telefone, sentindo a distância que crescia entre nós. Não era mais uma briga entre pai e filho. Era uma fronteira. Mais tarde, enquanto organizava papéis, encontrei outra lembrança. O comprovante do seguro de vida da minha esposa. Parte daquele dinheiro guardado por anos tinha sido usado para quitar a dívida dele. Ele chorou de emoção no dia em que contei, disse que nunca esqueceria. Pois esqueceu. Eles sempre esquecem quando o favor envelhece. Sentei à mesa e comecei a escrever numa folha em branco. Não sabia exatamente o que. Talvez uma espécie de inventário emocional. Listei as datas em que ajudei, os valores, as ocasiões. Não para cobrar, mas para lembrar a mim mesmo que o homem que hoje chamavam de incômodo foi quem manteve aquele teto de pé. O barulho de crianças brincando na rua invadiu o ambiente, e por um instante vi meu filho pequeno de joelhos esfolados, vindo correndo me mostrar um desenho. É a gente, pai. Você, a mamãe e eu. Sorri de volta à lembrança e percebi como a vida tem um jeito cruel de apagar as cores com o tempo. Agora, no mesmo papel, ele me desenharia sozinho. Peguei o contrato da casa e o segurei contra a luz. Ali, em letras pequenas, estava o meu direito. Era mais que uma cláusula jurídica. Era a lembrança de que eu ainda existia. Eles podiam tentar apagar minha presença moral, mas legalmente, metade daquilo ainda era meu. E essa constatação não me trouxe alegria, apenas calma. Uma calma nova, quase perigosa. No fim da tarde, dobrei todos os papéis e os coloquei dentro da pasta vermelha. Olhei para ela como quem observa uma arma carregada. A diferença é que a minha arma era silenciosa, de papel e tinta. Antes de escurecer, saí de casa para comprar pão. No caminho, passei em frente a uma loja de brinquedos. No vidro, um boneco de soldado igual ao que eu dera ao meu filho no primeiro Natal depois da morte da mãe.
Ele tinha 7 anos e me disse que quando crescesse seria forte como o papai. Parei por alguns segundos diante da vitrine. Quis acreditar que ainda havia algo daquele menino dentro do homem que me deixou do lado de fora na noite passada. Mas esperança demais cansa. Voltei para casa e antes de fechar a porta, olhei para o céu, já sem luz. Senti o peso do passado sobre os ombros e entendi, de uma vez por todas, que ele não se lembrava de mim. Não do pai que o criou, mas do homem que sustentou seus passos. Eles haviam esquecido, e o esquecimento é a forma mais cruel de ingratidão. Peguei um caderno e escrevi, em letras firmes: se esqueceram quem eu fui, eu vou lembrá-los de quem ainda sou. Guardei o caderno dentro da pasta, porque às vezes a vingança não nasce da raiva, nasce da memória. E naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas, percebi que a lembrança era a única coisa que eu ainda possuía. Mas bastava. A madrugada seguinte foi longa. Quase não dormi. Cada vez que fechava os olhos, revia o rosto da Mariana na porta, o tom frio, o prato no chão. Era como se a cena tivesse se gravado atrás das pálpebras. Às 5 da manhã, levantei. O café da garrafa ainda estava morno. Tomei em silêncio, ouvindo o estalar da chaleira velha. Do lado de fora, a rua começava a acordar. Mas aqui dentro, tudo permanecia imóvel. Eu sentia que o tempo tinha parado no exato instante em que ela me chamou de cachorro. Sentei na mesa da sala. A pasta vermelha estava ali, em cima do tampo de madeira, como uma presença viva. Toquei-a com a ponta dos dedos, e o som seco do papel respondeu. Era o som da minha escolha. Eu poderia deixar para lá, fingir como sempre fiz, mas percebi que o silêncio que outrora me protegia, agora me engasgava. E então, sem raiva, sem tremor, apenas com a precisão de quem já sabe o que vai fazer, abri o celular. As fotos estavam lá, frias e inquestionáveis. Escolhi 3, uma do jantar com o chefe, outra deles entrando no hotel, e a última, a que doía mais, em que ela sorria usando o colar que eu havia dado. No corpo da mensagem, escrevi só 2 palavras: boa ceia. Enviei. Esperei sentado. Foram 5 minutos, 10, 15, nada, nenhuma resposta. Peguei o relógio da parede e percebi que o tic-tac parecia mais alto que o normal. A cada segundo, sentia o som bater dentro do peito. Por fim, deixei o celular na mesa e fui caminhar. O vento da manhã era frio, mas a cabeça fervia. Caminhei até a padaria, comprei pão fresco, um jornal e voltei sem pressa. Quando entrei em casa, o telefone tocava. Era ele. Hesitei antes de atender, não por medo, mas por cansaço. Pai, o que é isso? A voz dele vinha trêmula. Onde conseguiu essas fotos? Da honestidade, respondi. Daquela que faltou ontem. Ele ficou em silêncio. Pai, por favor, não faz nada precipitado. A gente vai conversar, tá bem? Eu só preciso entender. Você precisa entender o quê, meu filho? Que me expulsaram da sua casa? Que me chamaram de cachorro? Do outro lado, respiração pesada. Eu não sabia que ela tinha feito isso. Pois agora sabe. E o que vai fazer com essa verdade é problema seu. Desliguei. Senti o coração bater calmo, quase sereno. Não havia prazer algum naquilo. Era só o inevitável acontecendo, como uma tempestade que chega devagar, mas destrói o que precisa ser levado. O resto do dia foi lento. Lavei a louça, arrumei os armários, revisei documentos. Às vezes a rotina é o único jeito de não enlouquecer. À tarde, o telefone tocou outra vez. O número era desconhecido. Atendi e uma voz masculina se apresentou. Senhor Augusto? Aqui é Roberto, advogado da família Duarte, marido da senhora Mariana. Meu sangue gelou por um instante. Sim, sou eu. Precisamos conversar pessoalmente. É sobre as imagens que o senhor enviou. Sobre a verdade. Corrigi. Diga que não tenho nada a esconder. Ele insistiu. Queria marcar uma reunião para resolver tudo de forma civilizada.
Eu aceitei, não por interesse, mas por curiosidade. Queria ver até onde iriam para salvar as aparências. Desliguei e sentei outra vez na poltrona. Peguei o retrato da minha esposa, olhei nos olhos dela e murmurei: "Está vendo? Ainda acham que podem negociar a vergonha." O resto da tarde foi dominado por um tipo estranho de calma. Não era paz, era algo mais duro. A consciência de que a partir dali eu não era mais parte daquela família, mas o espelho em que eles veriam o próprio reflexo distorcido. À noite, o celular vibrou com uma nova mensagem. Era do meu filho. Ela negou tudo. Diz que as fotos são antigas, que é montagem. "Por favor, pai, não destrói meu casamento." Li e reli. Ele ainda não tinha entendido nada. Para ele, a desonra era o escândalo, não a mentira. Pensei em responder, mas não o fiz. Às vezes, o silêncio ensina mais do que qualquer frase. Em vez disso, abri o caderno onde vinha escrevendo e anotei: "Quando a verdade chega, o amor que é fraco se esconde." Fiquei olhando as palavras até o sono chegar. E antes de apagar o abajur, uma certeza se formou. Aquela mensagem não era o fim. Era só o primeiro estalo. O que viria depois não seria vingança, seria consequência. E quem vive de aparência sempre teme as consequências mais do que o castigo. Fechei os olhos e sussurrei para mim mesmo, com a voz firme, quase num sussurro: "Agora começa." A campainha tocou às 9 da manhã. Eu já estava acordado, vestido, o café ainda quente na xícara e a pasta vermelha sobre a mesa. Esperei o segundo toque, depois o terceiro, só então levantei. Abri a porta com calma. E lá estava ele, o rosto abatido, os olhos fundos, a barba mal feita. Meu filho parecia um homem que não dormia há dias. Ficamos alguns segundos em silêncio, apenas nos olhando. Ele foi o primeiro a falar: "Pai, a gente precisa conversar." Assenti com a cabeça e abri espaço. Ele entrou devagar, como se tivesse medo de pisar em território desconhecido. Olhou ao redor, talvez esperando encontrar algo diferente. Mas tudo estava igual. As mesmas cortinas antigas, o mesmo cheiro de café e madeira. Só o dono da casa é que já não era o mesmo. Sentou-se à mesa, de frente para a pasta. O olhar dele pousou ali por um instante, inquieto como quem encara uma arma. "Eu vi tudo", disse ele por fim. "Vi as fotos, mas ela jura que é coisa do passado. Disse que foi antes do casamento." Não respondi. Apenas bebi um gole do café. Ele continuou, a voz embargada: "Ela errou, tá? Mas o senhor expor isso agora vai acabar com a gente. Comigo, com o neto, com tudo." Ri baixinho, sem ironia. Um riso cansado, daqueles que nascem quando as palavras perdem o peso. "Acabar com vocês?" Repeti. "Eu fui jogado para fora da tua casa, Felipe. Para fora da casa que eu ajudei a construir. Para fora da tua vida. Se isso não é acabar, o que é?" Ele baixou os olhos, mexendo nas mãos. O silêncio tomou conta por alguns segundos. Pesado, quase físico. "Eu não sabia que ela tinha feito isso", murmurou. Eu devia ter vindo atrás." "Devia", respondi. Mas não veio. Ficamos assim, parados. Dois homens que já foram pai e filho, e agora pareciam dois estranhos, tentando traduzir um idioma esquecido. Ele respirou fundo e tentou outro caminho. "Olha, pai, eu só quero resolver as coisas. O senhor sabe que a casa está no seu nome também. Se isso virar público, posso perder o trabalho, posso perder tudo. Eu te imploro, me ajuda a consertar isso." Por um instante, senti um lampejo de pena. Era o mesmo tom que ele usava quando era menino, pedindo para eu consertar os brinquedos quebrados. Mas o que ele quebrou agora não se conserta com cola nem com promessa. "Consertar?" perguntei. "Filho, o que você quer consertar é a imagem. O resto já apodreceu." Ele passou as mãos no rosto, respirou fundo, a voz já subindo.
Pai, pelo amor de Deus, não fala assim. Eu tô tentando segurar a minha família. A palavra família ecoou na sala como um estalo. Era a mesma que ela usou tantas vezes enquanto me servia falsos sorrisos. Família, repeti. Quem coloca o pai para fora na véspera de Natal não tem família, tem fachada. Ele levantou-se de repente, nervoso. Andou de um lado para o outro e eu vi nos olhos dele o medo misturado à culpa. O senhor não entende, disse, alto. Se essa história for adiante, eu perco o emprego, perco o respeito. Respeito? Interrompi, ainda sentado. O respeito que você perdeu foi comigo, não com o mundo. A voz dele falhou. Ele se aproximou, apoiou as mãos na mesa, inclinou-se sobre mim. O que o senhor quer de mim? Dinheiro? Um pedido de desculpa? Quer que eu expulse ela? Fala logo, pai, o que o senhor quer? Olhei para ele, lento, sereno, firme. Eu quero que você olhe para mim como olhava quando era criança. Só isso. Mas acho que nem isso você sabe mais fazer. Ele ficou imóvel. O silêncio entre nós durou longos segundos. Depois, o tom dele mudou, mais baixo, quase quebrado. Eu errei, pai. Todos erramos, filho. A diferença é o que a gente faz depois. Me levantei, abri a gaveta e tirei uma cópia do contrato da casa. Coloquei sobre a mesa. Metade é minha, lembra? Ele assentiu confuso. Pois bem, você quer resolver? Vamos resolver. Amanhã cedo, eu vou ao cartório e transfiro a minha parte. Pro seu filho. Ele arregalou os olhos. Pro meu filho. Mas, pai, ele é só uma criança. Justamente. Crianças não traem. Ficou sem palavras. Deu um passo para trás, as mãos trêmulas. O senhor está fazendo isso para me punir? Não, Felipe. Estou fazendo isso para garantir que, quando você envelhecer e seu próprio filho esquecer de quem você foi, exista pelo menos uma lembrança de que houve alguém antes de você que não se calou. A frase ficou pairando no ar. Ele abaixou a cabeça. Por um instante pensei que fosse chorar, mas não. Endureceu o rosto, pegou o casaco e foi até a porta. O senhor sempre teve o dom de me envergonhar. E você, o de me decepcionar. Respondi, calmo. Estamos quites. Ele parou, abriu a boca para dizer algo, mas desistiu. Saiu sem olhar para trás. Fiquei ali sozinho, ouvindo o som da porta se fechando, o eco dos passos dele se afastando pela calçada. E percebi que, pela primeira vez, não doía. Era só o som de algo que finalmente acabava. Olhei para a pasta vermelha sobre a mesa. Ela parecia mais leve agora, como se tivesse cumprido seu papel. Peguei o retrato da minha esposa e sussurrei. Tá feito. O menino finalmente aprendeu que amor sem respeito é caridade, e eu não sou mais homem de esmolas. Depois sentei, fechei os olhos e ouvi o vento batendo na janela. Lá fora, o mundo seguia igual. Mas dentro de mim, algo tinha mudado de vez. O pai que suportava tudo tinha morrido no Natal. O homem que restou estava vivo e pronto para agir. Nos dias que se seguiram ao confronto, a casa ficou mergulhada num silêncio que parecia respirar. Era um silêncio espesso, cheio de coisas que eu ainda não tinha dito, mas que o tempo, generoso como sempre, se encarregaria de dizer por mim. Não liguei para ninguém. Não saí. Apenas esperei. Às vezes, a vingança mais precisa é deixar que as próprias ações dos outros apodreçam no sol da verdade. Na manhã de quarta-feira, o telefone tocou. Era o mesmo número desconhecido que me ligara dias atrás, o advogado do tal chefe da Mariana. Atendi. Senhor Augusto, bom dia. A voz dele soava menos firme agora. Bom dia, respondi. Acho que o senhor sabe por que estou ligando novamente. Fez uma pausa. As imagens circularam. Por um segundo, o tempo pareceu parar. Não fui eu quem espalhou nada. Eu apenas havia enviado as fotos para o meu filho, e de algum modo, o resto aconteceu sozinho. É assim que as verdades se comportam. Escapam, mesmo quando a gente tenta mantê-las presas. Entendo, murmurei.
Estamos tentando conter o dano, mas... Bom, o senhor compreende a situação. A imprensa local está atrás disso. E o senhor seria muito prestativo se... Se mentisse, completei. Silêncio do outro lado. O senhor é um homem inteligente. Deve saber que todo mundo tem um preço. Ri, um riso sem alegria. E o seu? Quanto custa para dormir em paz? Desliguei. À tarde, foi a vez de meu filho ligar. A voz dele vinha em pedaços. Pai, eu não sei o que fazer. Ela saiu de casa. Disse que vai para a casa da mãe. Fiquei quieto. Todo mundo tá comentando, pai. O chefe dela foi demitido. Tão dizendo que fui eu quem espalhou. E foi? Não, respondeu rápido. Pelo amor de Deus, o senhor acredita em mim? Acredito. Menti. Mas a questão é, você acredita em você? Ele não soube responder. Naquela noite caminhei até o quintal. O ar estava úmido, o cheiro de chuva próxima. Lembrei de quando o levei ao colégio no primeiro dia de aula, o medo dele de entrar, o jeito que segurava minha mão. E pensei em como o tempo transforma os filhos em estranhos, e os estranhos em lições. Os dias seguintes foram lentos, arrastados. As notícias começaram a circular. Funcionária casada envolvida em escândalo com superior. Os jornais locais falavam em vazamento de imagens íntimas. Eu observava de longe, como quem assiste a um filme que já sabe o final. Não precisei mover um dedo. A própria mentira deles tratou de se autodestruir. No sábado, alguém bateu na minha porta. Era o pastor da igreja que eu frequentava antes da morte da minha esposa. Trazia nas mãos uma expressão que misturava pena e curiosidade. Irmão Augusto, eu vi as notícias. Tudo bem com o senhor? Tá, pastor. Respondi. Só a consciência um pouco mais limpa. O senhor sabe que a fofoca é pecado, né? Disse ele, forçando um sorriso. E a ingratidão é o quê? Perguntei. Ele não respondeu. Depois que ele foi embora, sentei à mesa e abri o jornal. Havia uma foto pequena, de perfil, da Mariana. O texto falava em afastamento por motivos pessoais. O nome do chefe dela aparecia logo abaixo. Demitido após investigação interna. Nenhuma menção a mim, nenhum crédito. E isso era bom. Eu não precisava de palco. Meu teatro sempre foi o silêncio. À noite, o telefone tocou novamente. Desta vez, o número era o da minha nora. Pensei em não atender, mas algo dentro de mim quis ouvir a voz dela. Atendi. O Senhor destruiu a nossa vida, disse, antes mesmo de eu respirar. Não, Mariana, respondi calmo. Só tirei o pano que cobria o chão. Vocês tropeçaram sozinhos. O senhor não entende. Meu filho vai crescer sem família. Então ensine-o a ser leal, para que ele não precise escolher entre o sangue e a mentira. Ela chorava, soluçava, depois desligou. Fiquei olhando o telefone mudo, imaginando o eco daquela dor percorrendo a casa que um dia foi minha também. Não senti alegria, nem culpa. Apenas uma paz estranha, de quem finalmente parou de correr atrás de quem não o merece. No domingo fui até o mercado. A cidade comentava o escândalo. Vi duas vizinhas cochichando perto da banca de frutas. Quando passei, silenciaram. A culpa alheia tem medo de espelhos. E eu, agora, era um. De volta para casa, sentei na varanda. O sol caía, tingindo o céu de laranja. Peguei o caderno e escrevi. Não precisei gritar. Bastou parar de mentir comigo mesmo e o mundo desabou ao redor deles. Fechei o caderno, respirei fundo. Lá dentro, o telefone voltou a vibrar, insistente, como um bicho ferido. Ignorei. Naquele instante percebi algo simples e definitivo. Não era eu quem os destruía. Era o peso das próprias escolhas que, finalmente, havia encontrado tempo para cair sobre eles. E talvez, só talvez, o silêncio que um dia me feriu fosse agora a sentença deles. Entrei, tranquei a porta e deixei o mundo lá fora. O desmoronamento estava completo. Mas como toda ruína,
Também era o começo de algo novo. E dessa vez, eu seria o único a erguer o que viesse depois. A ligação veio numa segunda-feira nublada, quando o vento batia contra as janelas como se quisesse entrar. Eu estava varrendo a cozinha, tentando manter a mente ocupada, quando o telefone fixo tocou. Estranhei. Quase ninguém tinha aquele número. Atendi com cautela. Senhor Augusto? A voz era grave, controlada, mas havia um tremor disfarçado. Sim, quem fala? Aqui é o Sr. Álvaro Mendes. Creio que o nome diga algo ao senhor. O nome ecoou como o som de vidro quebrando. Era o chefe da Mariana. Aquele que aparecia nas fotos, o mesmo que sorria nos jantares de negócios. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Pois não, doutor Álvaro? Respondi. Quer confessar ou negociar? Do outro lado, um breve riso sem graça. Só quero resolver as coisas como dois homens civilizados. Não me lembro de ter iniciado guerra alguma. Ele pigarreou, forçando firmeza. O senhor precisa entender. Essas coisas saíram do controle. As imagens. As pessoas inventam histórias. Eu tenho família, senhor Augusto. Tenho reputação. E também tinha uma aliança, se não me engano. Interrompi. Silêncio. Um silêncio pesado, longo, que carregava mais vergonha do que qualquer desculpa. Estou disposto a fazer um acordo, ele disse por fim. Eu pago o que for necessário. Só quero garantir que nada mais venha à tona. O riso que me escapou foi quase involuntário. Dinheiro? O senhor acha mesmo que tudo se resolve com dinheiro? Perguntei. Já vi esse truque antes. Meu filho disse as mesmas palavras quando quis comprar o meu silêncio com desculpas. Eu não estou tentando ofendê-lo, ele insistiu. Só quero evitar mais sofrimento para todos. Para todos? Repeti. Ou para si mesmo? Houve um suspiro cansado. Eu posso transferir agora mesmo uma quantia justa. 10 mil, 15, 20. O senhor não precisa passar por isso. A frieza da proposta me fez lembrar de todas as noites em que trabalhei dobrado para pagar a escola do meu filho, as vezes que andei de ônibus sob chuva para garantir o futuro deles. E agora, um estranho me oferecia 20 mil para apagar a vergonha que ele mesmo construiu. 20 mil por uma consciência limpa. Achei barato demais. Doutor Álvaro, falei baixo. O senhor deve ganhar muito mais do que isso por mês, não é? O quê? Ele murmurou confuso. É que pelo preço da sua dignidade, pensei que ela valesse mais. Do outro lado, silêncio absoluto. Depois um estalo. Ele havia desligado. Fiquei ali, parado com o telefone na mão. Não senti raiva nem vitória. Apenas a certeza de que o jogo havia mudado. Eu não era mais o velho envergonhado, tentando justificar sua existência. Eu era o espelho que mostrava a podridão que eles escondiam. E como todo espelho, eu só refletia o que via. No fim da tarde, recebi uma mensagem anônima no celular. O senhor não sabe com quem está mexendo. É melhor apagar tudo antes que alguém se machuque. Sorri. O velho medo que sempre me acompanhou já não morava mais ali. Deletei a mensagem e abri a janela. O vento frio entrou, trazendo o cheiro de terra molhada. Enquanto o céu escurecia, pensei em como o poder muda de mãos, sem que ninguém perceba. Durante anos, eles mandaram em mim. O filho com suas exigências, a nora com seu desprezo, o mundo com suas regras. Agora, o simples fato de eu ter provas, de eu não precisar de ninguém, invertia tudo. À noite bati na gaveta e peguei o caderno. Escrevi. Quando o medo troca de dono, o silêncio vira arma. No dia seguinte, recebi a visita de um oficial de justiça. Mariana havia tentado abrir um processo por difamação e assédio moral. Quase ri. Entreguei calmamente o envelope com as provas, cópias das mensagens, horários, datas. O homem leu sem entender o contexto. Apenas acenou, guardou o material e disse: "Acho que o senhor dorme tranquilo."
Finalmente, respondi. Quando ele foi embora, sentei na varanda. A tarde caía devagar, dourada, bonita. Peguei o retrato da minha esposa e apoiei no joelho. Você sempre disse que verdade não precisa ser gritada, murmurei. Eu só precisei aprender a sussurrar do jeito certo. Por alguns instantes, senti um peso sair do peito. Era como se o ar voltasse a circular. Lá fora, um grupo de crianças corria atrás de uma bola, rindo. E pela primeira vez em muito tempo, o som da alegria alheia não me feriu. Quando a noite chegou, fiz algo simples. Cozinhei para mim. Arroz, feijão e bife. Sem pressa, sem companhia, sem olhar para o celular. Enquanto comia, pensei que o sabor da comida não tinha mudado. O que mudou foi a paz com que eu a mastigava. Depois lavei a louça, sentei no sofá e fechei os olhos. No silêncio, ouvi o eco distante do que a Mariana disse no Natal. Come como um cachorro. Sorri. Os cães são leais, sim, murmurei para mim mesmo. E ao contrário de vocês, sabem farejar falsos donos. Aquele foi o momento exato da virada. Porque entendi que a vingança não era destruir ninguém. Era recuperar o próprio nome, o próprio valor, a própria voz. E naquela noite, pela primeira vez, desde a morte da minha esposa, dormi sem remédios. Dormi como um homem inteiro, cercado apenas pelo som do vento. O mesmo vento que um dia levou embora tudo que eu tinha e agora parecia me devolver o que sempre foi meu. Minha paz. O telefone tocou logo cedo, antes mesmo de o sol atravessar a cortina. Acordei com o som insistente, aquele toque prolongado que não carrega a emergência, mas carência. Era o número do meu filho. Olhei para o visor por alguns segundos, hesitando entre atender ou deixar o tempo correr. No fim, atendi. Pai. A voz dele veio rouca, cansada. A gente precisa se ver. Pensei em recusar, mas o silêncio entre nós já durava tempo demais. E silêncio demais, mesmo quando serve de escudo, também pesa. Concordei. Ele sugeriu que fosse na minha casa. Passei o resto da manhã arrumando o lugar. Não por ele, mas por mim. Tirei o pó dos móveis, abri as janelas, preparei café fresco. O ritual da rotina tem um poder estranho. Organiza o pensamento. Quando ouvi o som do carro estacionando, meu corpo já estava sereno, como se tivesse ensaiado aquele momento por semanas. Ele entrou devagar, o olhar baixo, a barba crescida. Tinha perdido peso. Trazia nas mãos um envelope e um semblante que eu não via desde a infância. O de quem não sabe o que dizer. E pai, começou, mas a voz falhou. Eu errei com o Senhor. Não respondi. Deixei que as palavras se encaixassem no ar. Ele respirou fundo e continuou. A Mariana foi embora. Levou o menino. Disse que não quer mais nada comigo. Eu tentei... Engoliu em seco. Eu tentei consertar, mas quanto mais tento, mais desmorona. Assenti lentamente. Às vezes o que quebra não é o vidro, filho. É a confiança. E essa não se cola. Ele passou as mãos no rosto como quem tenta apagar os últimos dias. Eu sei. Eu devia ter te defendido, devia ter te ouvido. O peso da confissão preencheu a sala. E por um instante vi o menino que um dia se agarrou nas minhas pernas no portão da escola, com medo de entrar. Mas o tempo é cruel. Ele transforma o medo dos filhos em arrependimento de adultos. Eu não quero perdão, pai, disse ele quase num sussurro. Só queria que o senhor soubesse que eu me lembro de tudo o que o senhor fez, da casa, do dinheiro, do jeito que cuidava da mamãe. Eu só me perdi. Eu sei, respondi. A vida confunde, mas não desculpa. Ele assentiu com os olhos marejados. O senhor vai voltar para casa? Perguntou, e a pergunta me cortou como uma lâmina escondida. Aquela casa nunca foi minha, filho. Falei devagar. Só o tijolo é meu. O resto vocês construíram com mentira. Ele baixou o olhar e o silêncio se instalou entre nós, espesso, denso. Depois de um tempo, estendeu o envelope. São os papéis do divórcio dela.
E respirou fundo. A escritura da casa. Eu não quero mais nada que o senhor tenha posto à mão. Peguei o envelope sem pressa. Abri, olhei os documentos. A assinatura dela tremida, o selo do cartório. Tudo ali. Coloquei sobre a mesa. Sabe o que isso me mostra? Perguntei. Que às vezes é preciso perder tudo para aprender o valor do que a gente teve. Ele não respondeu. O rosto dele estava vermelho, os olhos marejados. Eu queria começar de novo, pai. Só isso. Fiquei calado por um instante, pensando em todas as vezes que eu também quis começar de novo e não pude. Em tudo que se perde quando o perdão chega tarde. Filho, comecei com voz calma. Tem coisas que não se recomeçam. Só se encerram com dignidade. Ele respirou fundo, os ombros caídos. Eu entendo, disse sem olhar para mim. Levantou-se devagar. Quando chegou à porta, hesitou. O senhor me odeia? Sorri de leve. Não, Felipe. Se eu te odiasse, ainda me importaria. Eu só te deixei ir. Ele ficou parado por um instante, depois saiu. Fiquei olhando a porta fechada, o som dos passos se afastando. Peguei a xícara de café, agora fria, e dei um gole. Tinha gosto amargo, mas real. Melhor que o açúcar falso de antes. Mais tarde, fui até a escrivaninha e abri o caderno. Escrevi: perdoar não é esquecer o que fizeram, é aceitar que não há mais o que salvar. Guardei o caderno e olhei pela janela. O céu estava limpo, o vento calmo. Lá fora, o mundo seguia, indiferente. E pela primeira vez, eu também seguia. Sem culpa, sem necessidade de provar nada. À noite, peguei a pasta vermelha pela última vez. Tirei os papéis, olhei cada um, e depois os coloquei num envelope grande. Amanhã, iria ao cartório e deixaria tudo em nome do meu neto. Não por generosidade, mas por coerência, que ele cresça sabendo que o avô dele não se vendeu por silêncio. Antes de dormir, sentei na cama e encostei a cabeça na parede. Olhei o retrato da minha esposa, sorrindo como sempre, e sussurrei: terminei o que comecei, amor. Ele aprendeu do jeito mais difícil, mas aprendeu. Apaguei a luz. E pela primeira vez desde aquele Natal, senti que o passado finalmente cabia no passado. O que restava agora era o silêncio, não o da dor, mas o da paz merecida. E naquele silêncio, percebi: o perdão não veio de mim para eles, veio de mim para mim. 1 ano se passou desde aquela noite em que bati à porta do meu filho e fui recebido com um prato no chão. 12 meses inteiros, lentos, silenciosos e, paradoxalmente, libertadores. A vida, como a maré, foi voltando ao seu ritmo natural, levando embora o que não pertencia mais à minha costa. Hoje, enquanto escrevo essas linhas, o relógio marca 8 da noite do dia 24 de dezembro. É Natal outra vez. A casa está diferente, menor, mais simples, mas minha. Uma casa de um só homem, onde o barulho vem apenas do vento e do rádio tocando baixo. Comprei uma árvore pequena, dessas de plástico, e coloquei luzes amarelas só por costume, não por saudade. Na mesa, 2 taças. Uma para mim, outra para ela. A mulher que me ensinou que dignidade é o último patrimônio que se perde. O retrato dela me olha da prateleira e às vezes juro que sorri, como se aprovasse o caminho que tomei. Abri uma garrafa de vinho barato e preparei o jantar. Arroz com passas, farofa simples e um pedaço de pernil assado que comprei na padaria. Coloquei os pratos e sentei. O silêncio que um dia me rasgava agora me abraça. Já não há raiva. Só um tipo de quietude madura, o tipo que vem quando a alma enfim se aceita. Durante o ano, muita coisa aconteceu. O processo que Mariana tentou mover foi arquivado. O advogado do chefe dela me mandou uma carta pedindo desculpas em nome da empresa, acompanhada de um cheque que devolvi pelo correio, sem abrir. O neto, segundo o que me contou o cartório, agora tem o nome na escritura da casa que eu e minha esposa ajudamos a construir. E eu,
que um dia temi morrer sozinho, percebi que a solidão só assusta quem ainda não aprendeu a se bastar. Em alguns fins de tarde, caminho até a praça central. Sento num banco e observo as pessoas, casais, pais, filhos, avós. Às vezes, vejo um menino mais ou menos da idade que meu neto teria e me pego imaginando se ele ainda lembra de mim. Não sofro mais por isso. O tempo há de colocá-lo no meu caminho quando for a hora. E se não for, que cresça com o que deixei. O nome limpo e a memória de um homem que não se curvou. O telefone sobre a mesa vibra discretamente. Mensagem de número desconhecido. Abro. Pai, sei que não mereço resposta, mas queria que soubesse. Estamos bem. O menino pergunta do senhor às vezes. Mariana voltou para casa da mãe. Eu recomecei do zero. Feliz Natal. Leio 2 vezes. As mãos não tremem. Escrevo apenas: Feliz Natal, Felipe. Que o recomeço te ensine o que o orgulho te fez esquecer. Envio. E pela primeira vez, não espero resposta. Sirvo o vinho. Ergo a taça e brindo. A nós, meu amor, digo ao retrato, aos que permaneceram e aos que se perderam. Tomo um gole e sorrio. Lá fora, os vizinhos acendem fogos, o céu se pinta de cores. As luzes piscam refletidas na janela. E por um instante, lembro da guirlanda da casa do meu filho, a mesma que balançava quando a porta se fechou na minha cara. Mas a lembrança não dói mais. Hoje, ela só me lembra de como tudo começou e de como, ironicamente, o que parecia o fim foi o nascimento de um novo homem. Levanto, vou até a varanda e respiro o ar frio da noite. A lua está cheia, imensa, silenciosa, como se observasse o mundo de cima com a mesma paciência que aprendi a cultivar aqui embaixo. Coloco as mãos no bolso e sinto o chaveiro que comprei semanas atrás. Um pequeno medalhão de metal com a inscrição Lealdade. Carrego-o comigo como quem carrega um amuleto. Não para afastar o mal, mas para lembrar que, às vezes, o mal veste a face de quem chamamos de família. Olho para o horizonte e penso em tudo o que ficou. As lágrimas que não derramei, as palavras que não precisei dizer, as provas que não precisei mostrar. Descubro que a verdadeira vingança nunca foi o escândalo, nem a perda deles. Foi o meu silêncio permanecer de pé quando tudo mais desabou. Entro de volta, apago as luzes e deixo só a árvore acesa. A luz brilha fraca, amarelada, iluminando o retrato dela. Sento na poltrona e fecho os olhos. Não há mais ruído, nem expectativa. Só a certeza tranquila de que sobrevivi a mim mesmo. E antes que o sono chegue, murmuro o último brinde desta vida que recomeça. Aos que me chamaram de cachorro, que encontrem um dia o valor da lealdade. Então sorrio, porque no fundo percebo que finalmente cheguei onde sempre quis. Um Natal sem falsos lugares, sem fingimentos, sem porta fechada. Meu próprio lar. Minha própria mesa, meu espaço, inteiro, silencioso e merecido. E pela primeira vez em muitos anos, o som do Natal não é o das vozes dos outros, mas o de um coração que, depois de tanto ser ignorado, voltou a bater em paz.